Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, amigos de Facebook e de vida. Mas especialmente eu quero me dirigir aos meus amigos de Marã, pessoas que me conheceram, pois lá nasci, me criei, fiquei até os 17 anos quando tive que sair para estudar. É claro que a situação que eu vou falar sobre Marã se aplica a outros municípios, a outras realidades. Então, espero não ser um incômodo tão grande para vocês. Eu disse numa publicação, fiz algumas perguntas e disse que ia conversar com vocês sobre alguns assuntos, alguns temas. E eu queria começar contando um pouco da história de Marã. Marã, quando mudou para onde é a sede atual, era o prefeito, chamava-se Benedito Gonçalves Ramos, um paraense que dirigia lá o município. Benedito Gonçalves Ramos era prefeito e ele casava, batizava, encomendava o corpo dos defuntos, tudo era na mão do prefeito, né? O prefeito botava as pessoas para trabalharem com machado desamolado, facão desamolado, como diz aqui em São Paulo, que é o terçado desamolado, apenas para as pessoas espocarem as mãos de calo, né? Com os calos, e ele ficar rindo da cara das pessoas. Isso realmente durou algum tempo. Benedito saiu, veio em substituição Odorico Bezerra da Silva, que foi candidato único a prefeito, logo não teve disputa. Depois, Antônio Simão Neto também não foi candidato único, não houve disputa, não houve, vamos chamar, a batalha eleitoral, o pedido de voto, etc. e tal, como se faz quando há mais de um candidato. E assim ocorreu com outros. Mas, na última eleição agora para prefeito e vereadores, deixou naquela população, na minha população, na população que faz parte da minha vida, porque estão os amigos mais antigos, uma rusga muito grande, um desentendimento que eu não sei, que não me cheira, até agora eu não consigo assimilar, não consigo viver com aquela divisão que está vivendo o povo de Marã, não é? Eu não queria que isso acontecesse, acho que isso é perigoso, não é o ideal. Estou aqui próximo da Constituição, que a gente vai falar um pouco dela, mas é na Constituição que a gente pode encontrar resposta para apaziguar os ânimos por lá. A Constituição vai nos dizer como um político é investido e como ele termina o seu mandato. A gente vai falar ao longo disso aí. Mas eu fiz algumas perguntas, já falei sobre o Benedito. E quero dizer que na época do Benedito não tinha quem recorrer lá em Marã. Não tinha juiz, não tinha promotor, era o Benedito Ramos exclusivamente quem ditava, era um verdadeiro ditador. Só ele decidia o que era certo e o que era errado. Como ele era mais errado do que tudo, ele fazia do certo, do errado o certo, não é para ele. E impunha isso às pessoas. Mas isso não era bom. Deveria ter alguém que pudesse colocar um freio nos desmandos daquela pessoa, daquele prefeito. Não tinha promotor de justiça, como eu disse. Hoje nós temos promotor de justiça e temos juiz em Marã. E foi uma promotora de justiça, amiga minha, que me relatou, primeiramente, a situação vivida em Marã por consequência do resultado das eleições. Quem perdeu não se conforma e quem está no poder ainda enfrenta ou faz frente a esse inconformismo com ações que às vezes, não posso dizer que comandada, claro, por quem está no poder, pelo prefeito, mas que de certo modo algumas manifestações atendem ao interesse do prefeito. Claro que pode ser atribuído aos eleitores que votaram nele, etc. e tal, mas isso não vem ao caso no momento, não é? Então a preocupação da minha colega promotora foi interessante e que despertou em mim esse conhecimento. Então lá, quando eu fiz a postagem inicialmente, eu perguntei se os meus amigos sabiam o que é democracia. Democracia é um termo mais antigo que república, porque vem da Grécia, não é? Demos, vem da palavra, duas palavras gregas, demos, que é povo, e kratos, que é poder. Então é poder do povo. Democracia é o poder do povo. Então é o povo que legitima, eu vou falar sobre legitimidade, é o povo que legitima
os seus governantes, através da democracia, né? O povo vai lá e escolhe aqueles que vão governar por um determinado período. Mas esse período, a princípio, na democracia, na grega, não tinha estabelecimento de prazo, pelo menos que eu tenha notícia. Aí veio um conceito mais moderno, que ele é latino, latino, aliás, que é o de república, que vem de duas palavras latinas, res e pública. Res é coisa e pública é pública, que é o público. Então, res pública é coisa pública, é coisa do povo, é coisa de todos. Então, esses dois conceitos hoje andam muito juntos, república e democracia, eles quase que se fundem para formar aquilo que se tem como ideal, e a nossa Constituição tem por ideal, de como deve se dar a investidura dos governantes. É claro que há investiduras e há periodicidade nos mandatos. A República impõe isso. A República não há mandato definitivo, não é como nas monarquias em que o governante, o rei, reina enquanto viver ou renuncia em favor de um familiar. Na República não, os mandatos são fixos. Por exemplo, a prefeito é 4 anos com possibilidade de uma reeleição, não é? Para vereador também. Senadores é o único diferente, que o mandato é de 8 anos, não é? Então, esses dois conceitos são muito interessantes de ser pensado por isso. Democracia, povo elegendo, e república, coisa pública. Tudo pertence ao povo, não é? E na República, como eu disse, os mandatos vão ser renovados constantemente, não há mandato definitivo. E desses dois conceitos é que vem a legitimidade. Como é que um governante pode ser tido como legítimo? Justamente se ele for eleito pelo povo e obedecer às regras da coisa pública, tratar os bens públicos como se fosse de todos. O administrador não é dono, daí a palavra. Se fosse dono, seria dono público, mas não é, é administrador. Se ele administra algo que não é dele, então os bens não são do administrador, como sequer o mandato é do administrador, ele apenas o exerce, mas o mandato, na verdade, é do povo. Então, quando eu falei aqui da Constituição, a Constituição prevê, a nossa Constituição prevê tudo isso, a forma como os governantes são legitimados, são eleitos, e o período que deve exercer os mandatos. Então, o que ocorreu em Maran? Houve eleição? Houve. Alguém ganhou? Ganhou. Quem perdeu tem que se conformar. É a regra do jogo. Como é que isso pode ser mudado? Na próxima eleição. É esperar a próxima eleição e colocar o nome, colocar as propostas para que venha receber a unção popular, né, o voto popular, e eleger para que haja uma alternância de poder. Caso contrário, o atual governante pode tentar um segundo mandato, mas aí também não poderá mais, ele se torna inelegível, não é mais possível ser eleito na sequência. Pois bem, como eu disse a vocês, lá na época do Benedito Gonçalves Ramos, não tinha a quem recorrer, mas a nossa Constituição prevê um controle jurisdicional, feito por juízes, dos atos da administração pública. O prefeito, ele exerce um mandato, mas ele não é dono do mandato, ele não faz nada a seu bel prazer. O poder público só faz aquilo que a lei determina, o que a lei manda. Então o prefeito não pode fazer o que lhe der na telha, ele tem que obedecer à lei. E quando um prefeito ou um vereador não obedece à lei, o que cabe? Cabe a parte interessada recorrer a um juiz para que diga quem tem razão. O juiz vai dizer quem é o certo no caso, não é? A quem cabe, a sentença vai ser favorável a quem? O juiz vai dizer quem é o verdadeiro, ou naquele momento quem é que deve ser beneficiado pela decisão jurisdicional, pela decisão do juiz. Então, os atos do prefeito cabe sim ser controlado pelos juízes. Como eu disse, na época do Benedito não existia, e é uma época que eu espero que não volte nunca mais, não é? O que acontece em Maran? Está acontecendo? Está havendo, segundo me disse a promotora, uma certa interferência da população, ou de algumas pessoas, não é da população em geral, mas de alguns membros da sociedade, algumas pessoas, como eu disse, que não estão permitindo que a promotora trabalhe.
foram para frente do hotel onde ela está hospedada e gritar contra o trabalho da promotora. Isso não pode ocorrer. E por que não pode ocorrer? Não pode ocorrer, primeiro, porque não é civilizado. E o povo de Marã sempre foi civilizado e ordeiro. Segundo, não pode ocorrer porque pode acontecer algo pior em Marã. O governador do estado, por exemplo, pode decretar uma intervenção estadual no município para garantir o funcionamento dos outros poderes públicos, certo? Que o judiciário possa funcionar. E aí, em vez de você ajudar o seu candidato, o candidato, o prefeito eleito, no caso, você acaba por prejudicá-lo. O governador pode mandar afastá-lo do poder e entregar a administração pública a um interventor, a um terceiro que ninguém sabe quem é. Então isso não é bom, eu acho que o correto é evitar. E até na própria da história recente de Marã, vocês sabem que o atual prefeito teve que ir ao judiciário para assumir a prefeitura, para assumir o cargo de prefeito, né, quando na sucessão do prefeito que faleceu, que foi assassinado. Então ele recorreu ao Poder Judiciário. Hoje, quando as pessoas, a promotora está recorrendo ao Poder Judiciário, o mesmo Poder Judiciário que deu posse ao prefeito está havendo essa contestação. Não é assim que a coisa funciona, a coisa deve funcionar com harmonia, não é? Se ele tiver razão, se o prefeito tiver razão, claro que vai ser dada razão a ele, como foi dado na época que lhe deram posse, que o tribunal determinou a posse do prefeito. Então, a mesma coisa, deixar os poderes funcionar, porque ninguém é dono de verdade. E a decisão do juiz em Marã não faz coisa julgada, não termina ali. Há possibilidade de recurso para o tribunal. Também vem sendo impedida a Câmara Municipal de Vereadores de se reunir. Isso não pode, pessoal. Tem que deixar se reunir até para saber o que, vai ser decidido. A Câmara Municipal é composta de 11 membros, né, de 11 vereadores. Então ninguém sabe uma decisão, o que, vai sair numa reunião da Câmara. Então é esperar, ver o que sai. E se couber, se for possível, entra com recurso, justamente no juiz, no tribunal, recorre da decisão da Câmara. A Câmara também não é dona da verdade, mas ela deve funcionar, é assim que funciona. Na época, vamos retornar a Benedito Ramos, na época do Benedito, Câmara não funcionava, nada funcionava e ele era um ditador perverso, não é? Foi um ditador perverso naquela cidade, na nossa cidade. Então isso não pode se repetir, tá certo? Se a Câmara errar, recorre da decisão da Câmara. Hoje o prefeito, a municipalidade tem seus procuradores jurídicos para fazer exatamente isso. Muito bem. Se nós deixarmos a coisa continuar, ou se a coisa continuar do jeito que está, vai imperar a lei do mais forte. E ninguém sabe quem é o mais forte. Na verdade, pode ser um, mas 3 contra 1, a coisa já muda, e assim sucessivamente. Isso não é interessante. Principalmente quando descamba para a violência, porque a violência é uma via de mão dupla. Quem vai para matar, por exemplo, pode morrer. Entendeu? Ninguém tem garantia de que vai só matar. E isso não é bom. Briga, esse tipo de disputa não é bom. Até no meio político como ocorreu recentemente no impeachment do país, a presidente estava lá com os senadores que a tiraram do poder e etc., todo mundo rindo. Quem fica nessa disputa são nós, os cidadãos, que não estamos investidos nesses cargos. Então, você, meu amigo, você, cidadão, pense nisso, pense na sua família, pense que pode acontecer se você faltar na sua casa. Não é assim que se resolve. Violência não resolve nada, absolutamente não resolve. Pode levar a coisas piores, tanto com quem você quer atingir, como você pode ser atingido, repito. E isso, como eu disse, não é bom, não leva à paz e ao progresso e ao bem-estar que Marã sempre deu aos seus filhos, né? A todos nós que somos de lá. E devemos, por fim, considerar que ninguém é dono da verdade. Todos nós somos seres humanos e, como tais, falhamos e falhamos muito, né? Erramos muito. Então, não adianta você, ou eu, ou qualquer outra pessoa dizer que estamos certos, porque às vezes a gente pensa que está certo, mas tem alguém com uma visão melhor, mais privilegiada, que mostra o erro que a gente está cometendo. Então, essas são as palavras que eu queria dirigir ao meu povo, que é o povo de Marã, embora eu seja parte da humanidade, de um modo geral, como todos somos,
Mas eu queria dirigir essas palavras aí, pessoal. Busquem o entendimento, deixe que as autoridades resolvam o caso, né? Elas vão resolver, vai ser encontrado um caminho. Então você, cidadão, não se meta nisso. Se meta, apoie, até o direito de crítica é válido, sim, é válido, muito válido. Eu acho que sem crítica não existe democracia, mas não passar disso, que isso não descambe para a violência. Argumente, proteste, faça manifestações, mas não chegar às raias da violência, que isso não leva a bem de ninguém, e menos ainda de Maran. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e depois a gente conversa mais. Tchau.